Bom dia, irmãos, que a paz esteja convosco, amém? Bom dia a você que está conectado, vai participar conosco, seja bem-vindo no nome de Jesus, né? Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 133, é muito lindo também esse salmo, né? Mostra quão é importante a nossa união, né, no sentido de congregar, é muito importante. Salmo 133 fala sobre a excelência do amor fraternal, né? Diz a palavra do Senhor: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce às orlas dos seus vestidos, como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Então vamos crer que neste dia, nesta manhã, Deus já liberou uma porção dobrada das bênçãos dele, da provisão divina dele sobre a nossa vida, que nós possamos tomar posse, nós aqui presente, você aí em casa, online, tome posse, porque o que Deus tem preparado para nós, é para nós que cremos, é para nós que aprendemos a confiar, a descansar no Senhor. Creia que Deus tem o melhor para cada um de nós. Eu convido a você aqui presente, se puder dobrar o joelho, ou sentado, da forma que você se sentir bem, né? Vamos fazer um momento de adoração, agradecendo a Deus pela nossa vida, pela nossa salvação, por tudo que Ele tem feito para nós, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graça, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua bondade, pela nossa vida, pelo dom da vida, Pai, pelo dom da vida, porque é um motivo de gratidão, é um motivo de nós render graças a Ti, Pai, pelo dom da vida que o Senhor dá a cada um de nós, pela nossa vida, pela nossa salvação, pela nossa libertação, porque outrora nós vivíamos nas trevas, Pai, nós tínhamos uma vida certamente totalmente torta, mas o Senhor nos visitou pela tua graça e a tua misericórdia, nos libertou, nos salvou, nos restaurou, nos redimiu com o sangue do Senhor Jesus, com este sacrifício santo, perfeito, maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça, pelas tuas misericórdias que não têm fim, pelo contrário, elas se renovam a cada amanhecer. Muito obrigado, Senhor, porque se nós estamos aqui, é prova que as tuas misericórdias, elas se renovam, que as tuas misericórdias não têm fim. Então, Pai, nós te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça, esta graça não merecida por nós, mas esta graça conquistada ali na cruz do Calvário, que o Senhor Jesus Cristo conquistou para nós. É graça, é a graça do Senhor, é a tua graça, Pai, é a tua presença. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós podemos dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Nós podemos carregar isso no coração, Pai, dizendo a cada momento, independendo das situações, das circunstâncias, das aprovações muitas vezes, mas nós podemos dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos dado livramento, até aqui o Senhor tem provido tudo que nós precisamos. O Senhor é um Deus que nos provê. Por isso, Pai, nós podemos declarar nesta manhã: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Então, Pai, nós fazemos este
este momento, um momento do nosso Moriá, meu Deus, para te louvar, para te agradecer, para te exaltar no nome de Jesus, para te dizer, Pai, que nós te amamos, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te exaltamos. Não queremos ser somente pessoas que está tão disposta a pedir, mas sim, em primeiro lugar, a ter um coração quebrantado, um coração grato, porque nós aprendemos e nós cremos, ó Pai, que a gratidão, ela move o teu coração. A nossa gratidão, a nossa atitude de gratidão, ela move o teu coração em nosso favor. Então, Pai, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós bendizemos o teu santo nome. Nós te agradecemos por esta casa de oração, aonde o Senhor mantém as portas abertas, através das atitudes, da fidelidade de cada dizimista e cada ofertante deste ministério. Muito obrigado, Pai. Se hoje nós estamos aqui, porque tem pessoas fiéis, é um povo fiel, é um povo que te adora, é um povo que te serve através do dízimo e das ofertas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esta manhã. E seja bem-vindo, Espírito Santo. Que o Senhor encontre muita liberdade no nosso meio, neste momento, mas no momento da tua palavra com a tua serva Ana. Que o Senhor venha usar de uma forma sobrenatural, falando conosco, ministrando. Que o teu Espírito Santo encontre muita liberdade no nosso meio, mas principalmente nos nossos corações, aqui presente, nos corações ali que estão participando online. Oh Deus, visita ali, assim como a nossa irmã Rosalba, assim como tantos que estão participando online e irão participar. Visita eles ali, Pai, dando força, dando paz, dando ânimo, dando alegria, dando esperança, dando muita esperança, muita força, muita coragem, muito bom ânimo. Que assim seja a cada um de nós aqui presente também. Que teu Espírito Santo encontre muita liberdade de renovar as forças da tua igreja, renovar o ânimo, renovar a esperança, renovar a fé, meu Deus, e que tudo isso seja motivo para louvor, para adoração, para gratidão. Que tudo isso seja para a honra e glória do teu nome. Seja glorificado, ó Pai, seja glorificado através do louvor da tua igreja aqui presente, através do louvor da tua igreja online, através da gratidão. Que cada um possa ser grato, que cada um de nós possamos ser muito grato através do louvor, através da adoração, reconhecendo que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E reconhecendo que a alegria do Senhor é a nossa força, é a tua alegria que nos faz vencer, é a tua alegria que nos capacita a crer, a perseverar. Oh Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos o teu santo nome e pedimos a tua bênção sobre o culto desta manhã. Abençoa, Pai, abençoa a ministração da tua palavra com a tua serva, mas abençoa também as orações, o propósito. Abençoa cada um presente, a cada um online, aqueles que ainda estão se dirigindo, traz em segurança e abençoa. Tudo nós entregamos a ti, Pai, e nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar a Deus com a nossa boca, mas também com as nossas palmas, amém? Graças a Deus. Já quero passar a palavra para a Ana, né? Que vai estar trazendo o recado, né? É um recado. Deus sempre tem um recado para nós, né? Sabe quando você está meio assim, Deus diz, não temas, eu estou contigo, né? Vamos deixar a Ana pregar, amém? Bom dia, amada igreja, paz seja com todos, amém? Eu convido você a abrir a palavra do Senhor lá no livro de 2 Crônicas. Depois de Reis, 2 Crônicas, capítulo 20.
Você encontrou? Amém? Vou ler do versículo 1 ao versículo 5, depois eu vou pular lá para o 15 até o 17. Acompanhe, por gentileza. A palavra diz assim: a vitória de Josafá sobre Amon e Moabe. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, ou edomitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon, Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Onde você está hoje? Na casa do Senhor. E onde Josafá se pôs a buscar ao Senhor? Na casa do Senhor. A palavra diz assim lá, versículo 15, desculpe, 15 ao 17. E disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Você crê que a peleja não é tua, mas é do Senhor? Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Zir, encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, Pai querido, Pai amado. Senhor, nós lemos a Tua palavra e neste momento que o Senhor possa realmente revelar ao nosso coração aquilo que o Senhor já colocou no meu coração nesta semana, Pai. Que o Senhor possa encontrar liberdade no coração dos meus irmãos que aqui estão, como daqueles que estão nos acompanhando através da transmissão online. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Para nós entendermos um pouquinho, não sei se você já ouviu, já leu ou conhece a história de Josafá. Josafá, ele foi um rei do reino do sul ou do reino de Judá. Depois lá de Davi, depois de Salomão, houve a divisão do reino. Até Salomão, o reino, ele era unido, ele era unificado. Então lá quando nós vemos a história de Saul, depois passou para Davi, depois passou para Salomão, o reino permanecia unido. Depois de Salomão houve um rompimento. Então se dividiu nas tribos do norte e nas tribos do sul. Então eram 10 tribos ao norte, Israel, e 2 tribos ao sul, em Judá. Judá e Benjamim ficavam ao sul. E o rei Josafá, ele foi o 4º rei do sul, 4º rei de Judá. E ele reinou durante 25 anos. E ele, como diz na palavra, se você for ler a história dos reis, todos dizem assim: fulano reinou tanto tempo e ele fez o que era reto, ou então ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E nesse caso aqui, nós vemos que Josafá, melhor dizendo, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, assim como seu pai, o rei Asa, e ele prosperou, mas nós vamos ver que mesmo ele fazendo aquilo que era reto aos olhos do Senhor, isso não isentou ele de passar lutas, de passar dificuldades, de enfrentar guerras, mas a diferença era que o Senhor lhe deu vitória. E assim também é nas nossas vidas. Toda vez que nós enfrentamos lutas, que nós enfrentamos situações, circunstâncias, enfim, tantas coisas que nós enfrentamos no dia a dia, nós temos que ter a convicção, a certeza no nosso coração que nós não estamos sozinhos, que o Senhor, Ele vai à nossa frente, que o Senhor, Ele é conosco. Amém? E a palavra, o tema que Deus colocou no meu coração diz assim: não desanime diante das circunstâncias. O Senhor, Ele guerreia por você. Você crê que Ele guerreia por você? Você que está em casa, creia que o Senhor, Ele está guerreando a teu favor. E eu pontuei 5 atitudes do rei Josafá
para que ele conseguisse ter a vitória. 5 coisas que se nós formos ler, discorrer todo o texto de 2 Crônicas, capítulo 20, nós vamos encontrar 5 atitudes do rei Josafá que lhe deram a vitória. E a primeira delas é que ele buscou ao Senhor. Se nós formos olhar no versículo 3, se você quiser ficar com a Bíblia aberta, acompanhando, fique à vontade. Versículo 3, ali em 2 Crônicas, diz assim: Então Josafá teve medo, ou seja, ele se atemorizou, e se pôs a buscar ao Senhor. Então a primeira atitude é que ele se colocou na presença do Senhor. A primeira coisa que nós precisamos entender nesta manhã, que diante daquilo que nós estamos enfrentando, a primeira coisa é nós buscarmos ao Senhor, colocarmos Ele à frente. Não agimos na nossa força, não agimos a nosso modo, mas pedir que Ele vá à nossa frente, que Ele esteja no controle daquilo que nós precisarmos enfrentar. E algo que Deus colocou no coração do pastor Josué pelo menos durante este mês, eu não sei se vai se estender isso no mês de março, mas no mês de fevereiro, aos domingos à noite, ele está fazendo esse momento do clamor. Um clamor ao Senhor por aquilo que você precisa resolver, algo específico na semana que será na sequência, né, na próxima semana. Então, nós temos nos colocado em oração e clamado ao Senhor. Isso é colocar o Senhor à frente de algo que você precisa resolver. Talvez um exame, talvez uma situação, uma causa na justiça, enfim, na área profissional. Nós temos que entender que nós precisamos colocar o Senhor à frente. Assim como Josafá, ele buscou ao Senhor. Quando Josafá soube que um exército enorme estava vindo contra Judá, ele resolveu consultar ao Senhor. E no mesmo versículo, ele já coloca a segunda atitude de Josafá, que diz assim: e apregoou jejum em todo Judá. Hoje nós costumamos dizer que a nossa manhã é de jejum. Quando nós viemos até a casa do Senhor buscar por causas impossíveis, nós temos que lembrar que nós devemos orar, mas também é muito importante jejuar. O próprio Senhor Jesus nos diz, né, que há situações que nós só venceremos com jejum e oração. E foi justamente o que Josafá fez. Ele apregoou um jejum, só ele? Não. Em comunhão com toda Judá, reuniu o povo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda de Deus. Então, ele foi muito sábio na sua atitude. Que primeiro ele consultou ao Senhor. E ele, então, resolveu fazer um jejum, porque ele sabia que não era simplesmente uma luta, uma batalha. Era uma guerra que estava se levantando. Diz ali que o exército ele era enorme. Eram 3 povos que se uniram para ir de encontro a Judá, de encontro a todo Israel. E eram os moabitas, os edomitas e os amonitas. Eram 3 povos. Para que ele conseguisse vencer, ele usou dessa estratégia de primeiro buscar ao Senhor e depois apregoar um jejum. Depois nós vamos ver lá no versículo 5 do capítulo 20 ainda, que diz assim: pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Ele buscou o Senhor aonde? No templo, na casa do Senhor. Porque se você lembrar, lá em Reis, Salomão, quando fez a consagração do templo, ele fez uma oração ao Senhor. E assim também Josafá vai repetir essa oração. Que todo aquele que se colocasse no templo e orasse ao Senhor, o Senhor livraria da guerra, o Senhor livraria da peste, o Senhor livraria da praga, o Senhor estaria com os seus ouvidos atentos e lhes daria vitória. E Josafá teve a mesma atitude. Então ele clamou a Deus no templo. E se nós formos olhar ali na sequência da oração, eu não vou ler, depois você pode meditar na sua casa, dos versículos 6 ao versículo 12. Ele clamou ao Senhor, ele fez uma oração. E se fosse discorrer sobre essa oração, só sobre essa oração nós já daria uma pregação inteira, completa.
porque ali ele mostra como que ele fez essa oração. E a primeira coisa que ele colocou, ele engrandeceu ao Senhor, ele bendisse o nome do Senhor, ele reconheceu a grandeza de Deus na sua oração. Posteriormente, ele lembrou tudo aquilo que Deus já tinha feito em favor do povo de Israel. Desde quando o povo tinha sido liberto lá do Egito, ele foi lembrando tudo o que Deus já tinha feito, que Deus já tinha entregado, toda aquela terra nas mãos de todo Israel, na mão do povo hebreu. E ele foi lembrando ao Senhor tudo aquilo que Deus já tinha feito em favor deles. Depois, ele também lembrou a oração que Salomão tinha feito, que todo aquele que se colocasse no templo, Deus ouviria a sua oração. E então, só então, depois ele foi expôs a causa, por que ele estava clamando, por que ele estava buscando, e o que eu quero dizer para você nesta manhã em relação a isso. Toda vez que nós nos achegarmos ao Senhor, nós antes de pedir, as pessoas começam geralmente a pedir ao Senhor, a chegar clamando, Deus me socorre aqui, Deus vai lá. Não, primeiro nós devemos engrandecer e agradecer a Ele por estarmos vivos, louvar ao Senhor e reconhecer a grandeza, reconhecer que Ele pode nos livrar daquela situação, que nós, na nossa força, nós não conseguiremos, mas na força do Senhor, Ele estará conosco, Ele nos dará a vitória. Então ele primeiro reconheceu. Depois, ele lembrou ao Senhor tudo aquilo que eles já tinham vencido, que Deus tinha dado vitória. Depois, ele lembrou a oração de Salomão. E depois, então, ele colocou a causa, aquilo que ele estava enfrentando. E por último, nós vemos que ele reconheceu que sozinhos eles não saberiam o que fazer. Ele mesmo fala, eu não sei o que fazer, Senhor. Ele declarou a sua dependência de Deus. Então, que realmente essa seja uma lição também. Que nós não venhamos a fazer na nossa força, mas que nós venhamos a lutar diante das circunstâncias, a guerrear, a enfrentar tudo aquilo que nós tivemos que enfrentar. Mas sabendo, tendo a certeza no nosso coração que é o nosso Deus que guerreia por nós. Que nós podemos até fazer aquilo que cabe a nós, aquilo que que nós temos condições de fazer. Mas o maior é Ele que guerreará. É Ele que nos dará a vitória. E depois que Josafá clama no templo, o que acontece? Deus, então, ele logo na sequência, ele já responde e ele dá a estratégia, levanta uma pessoa, que nós vamos ver ali que é Jaziel, que era nada mais que um profeta, e ele fala assim que eles não precisariam temer nem desanimar, porque a batalha não era deles, mas era de Deus. E qual que é a estratégia que o Senhor dá a Josafá? Que eles deveriam mesmo descer, ir ao encontro, lá no deserto, até o vale lá, em frente ao deserto de Jeruel, que eles deveriam descer e encontrar os seus inimigos. O que a gente vê aí? Que eles tinham que ter uma atitude de fé. Porque se eles ficassem esperando e não agissem, Deus não daria vitória. Então, eles que teriam que dar o primeiro passo, eles teriam que ter fé que realmente a vitória viria da parte do Senhor. E eles teriam que descer, encontrar lá, mas eles não precisariam lutar, apenas tomar as suas posições e ficar firmes, crendo que o livramento seria por parte de Deus, que Deus lhes daria o livramento. E quando Deus dá essa estratégia a Josafá, por meio deste profeta e todo o Judá que estava reunido ali em jejum e oração. Até um parênteses, viu como Deus responde rápido quando nós nos colocamos em jejum, quando nós nos colocamos em oração? Ele viu a atitude do povo, ele viu que estavam todos reunidos em comunhão, buscando em favor do mesmo propósito. E aqui nós estamos também nesta manhã, todos buscando em favor de algo que nós precisamos resolver. Talvez a luta da Titi seja diferente da Estela, diferente da Cris, diferente do Leandro, mas que nós tenhamos a certeza que juntos, reunidos, clamando no templo, com certeza a nossa oração vai chegar mais rápido, porque nós estamos em comunhão. Amém? E então, posteriormente a isso, nós vemos ali que Josafá, antes de tudo, depois que antes dele descer até o deserto,
dele colocar as pessoas, o exército à frente, antes de tudo, ele já adora ao Senhor. Se nós formos ver, versículo 18 do capítulo 20, diz assim: Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Logo quando ele obteve a resposta, ele já se colocou na presença do Senhor e já adorou ao Senhor. O que você tem feito quando Deus fala para você? Você tem ido já agilizar, fazer o que tem que fazer, ou você tem agradecido a Ele pela resposta? Isso também é algo para nós pensarmos. Quando Deus nos dá uma resposta, uma direção, e Ele coloca aquela certeza que aquele é caminho que a gente deve fazer, a primeira coisa, agradeça ao Senhor. Agradeça, porque se prostre perante Ele, porque Ele está te dando a estratégia certa. Talvez você vai nadar e morrer na praia, fazendo na tua própria força, mas quando nós colocamos o Senhor à frente e estamos com os nossos ouvidos espirituais atentos àquilo que Ele quer nos mostrar, Ele nos dará a vitória. Então, a quarta atitude de Josafá foi que ele adorou ao Senhor, ele agradeceu a Deus pela resposta. Muitas vezes nós vemos assim que o hábito, né? Eu falo nós aqui porque eu me incluo, mas o pastor Josué, ele há um tempo atrás, ele abriu esse grupo, né, de intercessores. E, lógico, é uma bênção, né? Porque nós temos 24 horas pessoas orando por pessoas, né? Por causas, por situações. E a gente sempre manda lá no grupo, assim, o que precisa ser orado, né? Alguém passa a oração para mim, para ele, para a pastora Ângela, e nós colocamos no grupo, e aí as pessoas já estão orando. Nossa, mas dá para contar nos dedos, meus irmãos, quem dá depois o testemunho do que aconteceu. Se Deus deu a vitória, se não foi bem assim, enfim. Nós vemos como é difícil, né? É muito fácil a gente pedir socorro a Deus, mas como é difícil, às vezes, a gente parar para agradecer a Ele, a bênção, a vitória. Às vezes passa desapercebido e nós temos que ter um coração grato na presença do Senhor por tudo que Ele faz por nós. E mesmo que às vezes não saia a nossa maneira, tenha certeza que aquilo que Deus está fazendo naquele momento é melhor para você. E aí nós vemos assim que Josafá, ele em primeiro lugar, ele adorou ao Senhor. Depois disso, a quinta e última atitude que Josafá teve é que ele obedeceu a palavra dada por Deus, tendo fé. Versículos 20 e 21 diz assim: Pela manhã, cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, olha a postura do líder aqui: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos profetas e prosperareis. Eles tinham que confiar que o Senhor daria vitória e acreditar na palavra que tinha sido lançada por meio do profeta. Aconselhou-se, pois, com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Se não bastasse ainda ele ter se colocado na presença de Deus, buscando ao Senhor, jejuando, depois de ouvir a resposta, agradecer, ele ainda falou, elegeu pessoas para irem à frente do exército, louvando a Deus. Que lindo, né? Que atitude de fé que ele teve, crendo já que realmente Deus daria vitória. Então, de madrugada, ao partir para o deserto de Tecoa, Josafá, ele animou o povo, dizendo para terem fé, que eles seriam sustentados por Deus, e que eles acreditassem na palavra do profeta, porque assim eles teriam vitórias. E quando eles começaram a cantar e entoar louvores a Deus, o próprio Deus armou uma emboscada entre os inimigos. Os inimigos, eles começaram a se dirigir em direção ao povo de Judá, né? E nisso, um dos povos, né? E nisso, os outros dois povos vieram e mataram todos eles. Houve uma confusão e depois eles acabaram se destruindo entre si. Como diz ali no versículo
22. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e Moabe e dos montes de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Seir para os destruir e exterminar. E, tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Olha a confusão que Deus permitiu se instalar. Enquanto isso, o povo de Judá não precisou fazer nada. Eles só assistiram à destruição de um inimigo contra outro inimigo, contra outro inimigo, e eles louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Depois disso, se não bastasse tudo isso ainda, o que aconteceu? Houve aquele mar de gente, de cadáveres, né? Dos inimigos mortos. Josafá foi com todo o povo de Judá, saqueou e pegou todos os despojos de guerra. Durante 3 dias, eles pegaram todos os despojos de guerra. E no 4º dia, mais uma vez, eles louvaram o Senhor lá no vale. Em Jerusalém foram ao templo com alaúdes, harpas e trombetas. O temor do Senhor veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor lutou contra os inimigos de Israel. O reino de Josafá manteve-se em paz, pois Deus concedeu paz a todas as fronteiras. E pensando um pouquinho nessa história de Josafá, de Deus ter dado vitória para ele em meio a toda esta guerra, né? Esta situação tão difícil que ele enfrentou, mesmo ele tendo essas 5 atitudes, né? Deus não isentou Josafá de enfrentar essa situação. Mas aí nós tiramos 4 lições a respeito disso. O fato de Josafá andar nos caminhos do Senhor e fazer aquilo que era reto aos olhos dele, não o livrou de enfrentar batalhas e guerras. A diferença é que pela sua postura diante de Deus, ele obteve vitória. Nós temos que entender que o fato de nós estarmos na presença do Senhor, buscando a Deus, isso não nos isenta de passar situações, de enfrentar dentro da nossa casa, muitas vezes, dentro do nosso trabalho, talvez na área financeira, talvez na nossa saúde. Quantas lutas que nós passamos ao longo de um ano, né? Mas o fato de nós buscarmos ao Senhor não nos isenta, mas nós temos que ter a certeza que em todas essas lutas Deus nos dará vitória, Deus nos dará muitas vezes livramento, Ele vai guerrear a nosso favor. Mas para que isso aconteça, nós temos que ter essas atitudes que eu falei de Josafá. Buscar ao Senhor, se colocar na brecha em oração. Talvez se Deus pediu para você orar e levantar de madrugada, levante de madrugada, ore. Talvez jejuar. Aqui nós vemos que Deus deu vitória, sim, a Josafá, assim como Ele nos dá. E nós temos que crer que o Senhor Ele está no controle. Lembre-se sempre que o louvor é nossa arma de guerra. Josafá podia ter murmurado, podia ter reclamado de toda aquela situação, quando soube, né? Meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? E até ele falou isso, o que eu vou fazer? Mas ele falou isso na presença de Deus, firmado em Deus. E ele louvou a Deus e Deus deu a vitória. Josafá confiou na estratégia de Deus, essa é a segunda lição. Ele teve fé e animou o povo antes de partirem para o deserto. Toda vez que Deus nos der uma estratégia, uma direção, temos que confiar de todo o nosso coração que Ele estará nos sustentando. Muitas vezes a luta que você for enfrentar, ela não vai ser um dia, ela talvez seja uma semana, talvez seja um mês, talvez seja um ano. Mas que você não venha esmorecer naquilo que você estiver enfrentando. Creia que o Senhor, Ele está te sustentando todos os dias. Que Ele está com os seus olhos voltados para você. E Ele, uma hora, a vitória vem. Não desista. Como diz lá o tema da mensagem, não desanime diante das circunstâncias. Lembre-se sempre que o Senhor, Ele está guerreando ao seu favor. A terceira lição é que Josafá ele obedeceu a Deus.
E Deus o honrou diante de todos os reinos daquelas terras. Imagina os outros povos ficarem sabendo depois que eles não precisaram nem lutar. Que Deus deu a vitória simplesmente porque eles louvaram ao Senhor. E depois disso nós vemos que ali diz na palavra, né, que houve paz. Houve paz porque todos aqueles que viram o que aconteceu nem ousaram tentar lutar contra Judá. Porque eles sabiam que o Deus que eles estavam servindo era muito maior que tudo. E a última lição é em relação à dependência de Josafá, que o fez sair vitorioso. Ele tinha temor e ele tinha um relacionamento com Deus. Quando nós dependemos de Deus e não fazemos na nossa força, Deus nos garante a vitória. Que nós possamos entender nessa manhã, que muitas vezes não é na nossa força. Aliás, nunca é na nossa força, né? Sempre é na dependência do Senhor. Lógico, aquilo que Deus colocar para você fazer, faça. Mas lembrando sempre que Deus, Ele está indo à sua frente. Amém? Convido você a já se colocar em pé. Vamos orar nesta manhã. Agradecer ao Senhor por esta palavra. Pai querido e Pai amado, Senhor, nós te agradecemos, Deus, porque verdadeiramente o Senhor falou conosco nesta manhã, através desta palavra, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor ministrou aos nossos corações. E que verdadeiramente nós nos colocamos na Tua presença, assim como o rei Josafá naquele tempo. Que nós buscamos a Tua face nesta manhã. Muitos aqui estão em jejum, muitos aqui estão em oração, em favor de uma causa, em favor de uma situação. Que verdadeiramente o Senhor possa trazer a resposta ao Teu povo, Pai. Mas que nós possamos nos lembrar, assim como Josafá, que confiou em Ti, teve fé, e soube que o Senhor estava no controle, que nós também possamos ter essa certeza, essa convicção no nosso coração, que o Senhor é quem guerreia por nós, que o Senhor é quem vai à nossa frente, que o Senhor é quem está no comando, que é o Senhor que nos dará a vitória. Que nós possamos, acima de tudo, depender de Ti sempre, Pai, diante de toda e qualquer situação, de toda e qualquer circunstância que nós venhamos a enfrentar, que nós possamos ter a nossa dependência em Ti. Que nós possamos, assim como Josafá, buscar ao Senhor, jejuar, se colocar na brecha no templo, em comunhão com os nossos irmãos, orando em favor daquilo que nós precisamos, também agradecendo a Ti e obedecendo, indo, Senhor, fazer aquilo que o Senhor tem falado para que nós possamos fazer. Deus, eu coloco, Senhor, cada vida que está aqui, todos aqueles que nos assistem através dessa transmissão online, que o Senhor vá de encontro a cada necessidade nesta quinta-feira, que o Senhor vá à frente abrindo portas, Pai, operando, Senhor, milagres, Pai. Deus, dá solução a causas que são impossíveis para nós, mas que para Ti é possível. Deus querido, desata todos os nós, Pai, mas dá vitória ao Teu povo, Senhor. Guerreia, Senhor, em nosso favor e nos dá vitória. Deus, nós Te agradecemos por tudo. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor, engrandeça o nome do nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Eu já passo a palavra ao pastor Odair. Graças a Deus. Eu quero convidar você a vir aqui à frente, você que está no propósito, você que quer iniciar um propósito hoje, né? Vamos formar um círculo aqui, né? Assim, tipo, a gente tem feito nas quintas. E você em casa também, apresenta o teu propósito. Nós temos que ter propósito, irmãos. Por quê? Porque o Deus que nós servimos é um Deus que faz tudo com um propósito, né? Opera milagre com um propósito. Nos ama com um propósito, né? Então apresenta. A família tudo bem, mas os irmãos podem poder manter uma distancinha assim, né? Vamos estar orando. Coloca a tua mão em posição de receber a bênção de Deus. Creia que Deus está liberando nesta manhã, desde o início do culto. Deus está liberando uma unção de prosperidade em todo o sentido da nossa vida. Você em casa, coloca a tua mão em posição de receber, né? Eu faço isso quando eu estou aí
estava aí de folga esse dia na praia, e de repente eu participei com a minha esposa. Coloca a tua mão em posição de receber também. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a tua igreja aqui presente, a tua igreja ali participando online também, estão no seu propósito, Pai. E eu peço segundo o que está escrito aqui na tua palavra, porque está escrito na tua palavra, Pai, que bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, são pensamentos de paz, para conceder tudo aquilo que esperam. Meu Deus, eu peço no nome de Jesus, que o teu sobrenatural, porque amanhã das causas impossíveis, ó Pai, que estas situações que representam impossíveis para nós mesmos, mas para ti nada é impossível. Nós te pedimos no nome de Jesus, ó Pai, que estes milagres comecem a se manifestar na vida dos teus filhos, na vida da tua igreja aqui presente, na vida de cada um que está participando online. Meu Deus, o Senhor conhece a necessidade, o propósito de cada um, e nós pedimos no nome de Jesus, ó Pai, abençoa cada um, conceda graça, Pai, que os teus filhos alcance graça aos teus olhos, como Josafá alcançou. Opera, meu Pai, o sobrenatural, quebrando toda barreira, quebrando todo impedimento, mas honrando a atitude de cada um aqui presente, a atitude de cada um ali online, abençoando, dando vitória, operando o sobrenatural. Que a tua palavra, Pai, esteja se cumprindo na vida de cada um de nós. Nós entregamos no teu altar e nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Aproveitar que vocês estão aqui à frente, a irmã Estela vai estar nos levando em oração por todos os pedidos, né, projeto de vida, tudo. E que Deus esteja abençoando no nome de Jesus. Estenda as suas mãos no nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te engrandecemos o teu santo nome, Pai. Por mais essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa, Senhor, reunidos, Pai, na mesma fé, Pai, porque nós cremos que só de ti nós podemos esperar esse milagre. Pai, eu apresento diante do Senhor todos os pedidos, todas as petições dos teus filhos, Senhor. Pai, que os nossos olhos não estejam nas circunstâncias, mas que os nossos olhos estejam voltados para Jesus Cristo, que é o único, Pai, que pode, Pai, mudar a nossa história, pode mudar a nossa sorte, Pai, pode nos libertar do cativeiro, Pai, pode mudar toda e qualquer circunstância, Pai, que se apresentou em nossas vidas. Nós cremos no Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Nós cremos que no tempo certo, Pai, no tempo certo, nós receberemos o nosso milagre, porque nós sabemos que há um tempo certo para cada coisa, Deus. Não é no nosso tempo, é no Seu tempo. Então eu peço hoje, Pai, que o Senhor coloque a paz em nossos corações. Que o Senhor nos dê, Pai, o espírito de paciência, Senhor, para que nós possamos esperar em Ti, confiar somente no Senhor, Pai. Assim como Josafá confiou em Ti, esperou no Senhor, mas ao mesmo tempo, Pai, quando o Senhor disse para ele, Pai, deu uma estratégia para ele, ele agiu. Então eu peço hoje, Pai, que o Senhor nos mostre o caminho. Se nós tivermos algo que da nossa parte nós tenhamos que fazer, que nós venhamos a dar o passo de fé que nós precisamos, Pai, porque a fé sem obras ela é morta. Então, Senhor, que nós venhamos a agir. Muitas vezes nós estamos orando, Pai, e o Senhor já disse para nós, chega de orar, agora marchem, marchem, agora chegou o momento de marchar. Muitas vezes nós não estamos ouvindo isso de Ti, Pai, mas que os nossos ouvidos hoje estejam abertos, Pai, para ouvir a voz do Teu Santo Espírito, Senhor, e o que tiver de fazer a nossa parte, que nós venhamos a fazer, Senhor, confiando que o Senhor está à frente de tudo. Muito obrigada, Senhor. Nós cremos no Teu poder. Nós cremos nesse Deus poderoso que és Tu, Pai. E que no momento certo, Pai, todo o milagre será manifestado em nossa vida, Pai. Porque a Tua palavra diz, crê
para depois ver, Senhor. Que nós venhamos a crer, para depois ver a Tua glória se manifestando em nossas vidas. Apresento diante do Senhor essas fotografias, apresento diante do Senhor essas chaves que representam um imóvel, um carro, apresento diante do Senhor todos os projetos de vida, Pai, que estão aqui no Teu altar, Senhor, para que o Senhor possa estar concedendo, Senhor, realizando os desejos do coração dos Seus filhos, Pai. Apresento a lista dos aniversariantes, aqueles que estão de aniversário, todos os pedidos de orações para aqueles que estão enfermos, Deus, para que o Senhor possa estar visitando, Pai, todos aqueles que estão nos hospitais, estão nas suas casas, Pai, nesse momento, Pai, se sentindo fracos, desanimados, Pai, mas nós sabemos, Pai, que o Senhor é a nossa força, que quando estamos fracos é o Senhor que nos dá força, é o Senhor que nos fortalece. Então visita esses Teus filhos hoje, Pai, em nome de Jesus, levando o conforto, Pai, restaurando, Senhor, alimentando eles, Pai, na Tua força, Pai, aumentando a fé dos Teus filhos, Pai, é o que eu oro e peço, Pai, em nome de Jesus, e já Te agradeço, Senhor, pela resposta das nossas orações, pela resposta, Pai, dos nossos milagres, Pai, louvado seja o Teu nome, Pai, amém, Senhor, amém. Vocês podem pegar os seus pertences aqui, né? Mas antes, vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Agora sim, né? Por gentileza, pode pegar os seus pertences. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Que Deus confirme os milagres, né? No nome de Jesus, como a irmã Estela já orou, que Deus esteja confirmando para a honra e glória do Senhor Jesus. Agora nós vamos fazer o encerramento, mas antes, irmãos, eu gostaria de pedir aqui para quinta-feira, né? Eu sei que está sendo pedido todos os cultos, e hoje é pedindo você que puder, você que participa do culto de quinta, né? Você que puder trazer 1 quilo de açúcar, né? Eu confesso para vocês, eu já assumi um dos cultos de domingo, mas eu falei, não, eu vou assumir também de quinta-feira, né? Então, se você puder, traga 1 quilo, né? Eu creio que Deus dá tanto para nós, né? Acho que 1 quilinho a mais não vai fazer falta na nossa despensa. É pelo contrário, são sementes que nós estamos semeando. Eu digo, irmãos, ontem Deus me mostrou como vale a pena a gente semear, né? Vim cedo fazer algo que eu queria fazer, eu tinha proposto no meu coração fazer, pintar aqui, e de repente você vê Deus ali avalizando aquelas atitudes tuas, te honrando, né? Então faça, se você, né, propôs no seu coração, faça isso, propõe no seu coração, como você já tem feito, e Deus vai te abençoar ricamente. Deus não vai deixar barato, né? Porque Deus não fica devendo para ninguém, pelo contrário, Ele vai te honrar, vai te prosperar e vai mostrar para você que vale a pena, né? Então vale a pena. Quem gostaria de pegar um envelope, se tiver alguém no nosso meio que quiser pegar um envelope, de repente você não pegou e quer fazer um propósito. Escutei aqui o testemunho da irmã Janete, né, domingo, onde o Espírito Santo falou, vai e pega o envelope. Ela teve uma resistência, depois ela foi lá e pegou o envelope e Deus honrou. Então se você quer fazer um propósito e gostaria de pegar, vem até a frente, vou entregar na tua mão, amém? Amém. Irmão José, vem nos levar em oração, por gentileza. Irmão José vai estar orando, apresentando a Deus o teu dízimo, a tua oferta, você em casa, né? Não podemos deixar de agradecer a você. Você nem congrega aqui, mas você é fiel. Então que Deus continue te abençoando, te honrando, aí na tua cidade, a tua empresa, o teu lar, a tua família, todos nós aqui, você online, que Deus continue te abençoando. Irmão José vai estar nos levando em oração, irmão José, e depois o irmão mesmo pode fazer esse grande favor, né? Você vem até a frente, ele vai ungir no nome do Senhor Jesus, né? Deus abençoe no nome do Senhor Jesus, amém? Segura o teu dízimo, a tua oferta, você que vai fazer isso, apresenta a Deus no nome de Jesus. Senhor Deus Pai, obrigado, Senhor, por esse dia, Senhor. Pai amado, colocamos diante do Senhor todas as pessoas, todos os dízimos e ofertas do dia de hoje, todos aqueles que trouxeram, Senhor, a tua casa, Senhor,
os seus dízimos, as suas ofertas. Colocamos cada uma dessas pessoas diante do Senhor e declaramos, Senhor, a vitória na vida dessas pessoas, ó Pai. Que hoje, ó Pai, seja um dia inesquecível na vida de cada um de nós. Que aquilo, Senhor, que está pendente, Senhor, nas nossas vidas, ó Pai, seja um contrato, seja um negócio, Senhor, aquele pedido que eu estou esperando, Senhor, aquele negócio que eu estou esperando, ó Pai, venha se concretizar hoje na vida de cada um de nós, ó Pai. No nome de Jesus, que as portas sejam abertas hoje, ó Pai. Que aquilo que está amarrado, que aquilo que está travado, Senhor, venha ser liberado hoje, Senhor. Que as bênçãos que o Senhor tem para nós, ó Pai, venham ser liberadas hoje, Senhor, na vida de cada um de nós. Seja ela financeira, seja ela, Senhor, de paz em nossos lares, seja ela, Senhor, de conserto entre famílias, Senhor, seja ela de saúde, Senhor. Que as Tuas bênçãos nas nossas vidas hoje seja liberada, Senhor, no nome de Jesus. Que possamos, no final do dia, nos ajoelharmos e agradecer e engrandecer o Seu nome pela vitória que teremos no dia de hoje. É o que nós declaramos no nome de Jesus. Amém. Vamos colocar suas mãos na posição de receber. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.